aqui, olha para mim, vem me socorrer. Meu Deus, eu preciso de ti, não me deixes assim, vem me valer, vem me valer. Há muito eu me entreguei a ti e aceitei o teu real perdão. Confesso que não me esqueci de ti e creio sim na tua proteção, querido Deus, amor perfeito. Eu quero ter a paz dentro do peito, ó Deus de amor perfeito, toma meu coração. Meu Deus, eu estou aqui, olha para mim, vem me socorrer. Meu Deus, eu preciso de ti, não me deixes assim, vem me valer, vem me valer. Há muito eu me entreguei a ti e aceitei o teu real perdão. Confesso que não me esqueci de ti e creio sim na tua proteção, querido Deus, amor perfeito. Eu quero ter a paz dentro do peito, ó Deus de amor perfeito, toma meu coração. Breve veio o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor.
Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Sempre, sempre, sempre com alegria, gratidão a Deus pelo dom da vida, pelo despertamento em cada manhã, né? Trazendo sobre nós a oportunidade da vida, a renovação da sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Então, cada manhã, cada despertamento é a graça de Deus nos despertando para mais um dia, nos despertando para mais uma oportunidade de renovar, né? Esta misericórdia de Deus para conosco. Isto é maravilhoso. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por toda a eternidade. Deus te abençoe. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Bom dia, com muita alegria, meu querido, precioso irmão Noé Torres. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar, sua família, o seu trabalho, o seu ministério, né? Tudo que você faz, tudo, Deus te abençoe. Irmã Vilaner, bom dia. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar sempre. Irmão Elias Estanque, meu nobre irmão, bom dia. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, tudo quanto você faz, né? Todo o seu esforço, trabalho, que sejam com aquela bênção maravilhosa de Deus. Aleluia, todos quantos comunicados conosco, né? Quer dizer aí, conectados, né? Deus te abençoe, irmão Gregory, irmã Valéria, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe todos os seus feitos, sempre, sempre, né? Aleluia, todos quantos conectados conosco, bom dia, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Esta é a convicção do nosso coração, né? A sua ressurreição, o poder de ressurreição que estava em nosso Senhor Jesus é o mesmo poder que nos levantará, né? Pois assim disse Paulo: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vossos corações, ele vivificará os vossos corpos mortais. Então, crer neste poder vivificador, poder de ressurreição, poder do Deus eterno em nossa vida, isso é maravilhoso, né? Nisso consiste a nossa fé. Se não crermos nesta tão grande ressurreição, disse o apóstolo Paulo, então a nossa fé é em vão, né? Muito bem. Bom dia, irmã Célia Costa, irmã Mariana, Deus abençoe grandemente. Irmã Tatinha Moraes, bom dia. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Bom dia, querido irmão Silvio Santos Oliveira. Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu trabalho, tudo quanto você faz, né? Sempre cheio da presença de Deus. Deus abençoe todos quantos conectados conosco nesta manhã. Que a graça de Deus seja cada vez mais abundante em nossos corações. Irmã Aparecida Morales, bom dia. Deus abençoe. E muitos outros irmãos, né, conectados conosco. Deus te abençoe. Bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos.
Vamos à leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Aleluia! Louvado seja Deus! Muito bem. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Sai dela, povo meu. Bom dia, irmã Verônica, Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, que assim então contamos com a graça de Deus, né? Que nos favorece, que nos ajuda. Deus mesmo que tem proporcionado vida eterna para cada um de nós. E a vida eterna, disse o Senhor Jesus, a obra de Deus é crer naquele que Ele tem enviado. Que assim então possamos crer nos envios de Deus, nas suas manifestações, no cumprimento da sua palavra. Pois bem, olhando este anúncio, né? Se você lê Apocalipse 18, você vê que é um anjo forte que desce do céu e a terra enche-se com a sua glória. E assim então, o anúncio de Deus na voz deste anjo, chamando as pessoas para fora, sair dela. Então, precisamos sempre, né, como temos falado, o sistema anticristo, o sistema falso profeta, podemos dizer que o sistema, o anticristo, falso profeta,
anti-unção. Isso quer dizer anti-unção contra Cristo. Cristo é unção, né? Cristo é o Espírito Santo, é a unção, é o óleo que representa então a unção. Então esta unção é Cristo, é o próprio Espírito Santo. Então Deus na vida do homem. Então olhar o sistema religioso, o qual se opõe contra Deus, lutando contra Deus. Então sabemos que esta luta, ela não é nova. Ela começou desde os céus, onde Satanás se rebelou contra Deus. Ele levantou contra Deus, ele desejou ser adorado como Deus. E então, com certeza, ele começou a usar os seus argumentos. Talvez ganhou uns 2, 3 anjos por ali. Ele viu que ele começara a ganhar, então aquilo foi difundindo. E aqueles anjos foram tornando seus ministros. E assim então ele foi até atingir a terça parte do céu. E então ele foi lançado para a terra. Então olhar que na terra ele trouxe queda ao homem. Ele separou o homem da glória de Deus, da presença de Deus. Então este é o trabalho de Satanás. Então desde o princípio vamos vendo estas coisas, porque nós vemos o nascimento então de Abel e Caim, e ambos fizeram um altar de adoração. E nós temos a palavra de Deus classifica que Caim é filho do maligno. Então assim nos diz a carta de João, e Caim, sendo do maligno, matou seu irmão. Não é caso que o Caim matou seu irmão e tornou-se do maligno. Não, ele matou porque ele já era do maligno. O próprio Senhor Jesus trouxe essa declaração, né? Ele disse: vós tendes por pai o diabo, homicida desde o princípio. Homicídio, matar alguém. Então você olha a primeira morte, o primeiro homicídio dentro da Bíblia, foi justamente Caim matando o seu irmão Abel. E então o Senhor Jesus declarando: vosso pai, o diabo, né, homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, né? Ele nunca se firmou na verdade. Então você olha a serpente mentindo para Eva. Agora ali a serpente, claro, ela estava sendo usada pelo espírito de Satanás para dialogar, falar com Eva. E então a serpente apresentou o seu evangelho, a sua razão, a sua teoria, levando a Eva a descrer na palavra de Deus, e ao descrer, então descumprir, ou seja, desrespeitar, tornar-se desobediente. E essa desobediência trouxe a queda do mundo, pois este foi o pecado. Essa desobediência levou a descrer da ordem divina, descumprir o mandamento divino. E então, através desse descumprimento, foi levado ao ato, né? Ao ato que chamamos foi comeu do fruto. Então aquilo trouxe a consequência. O comer do fruto gerou-se um filho. Este filho foi chamado Caim. Enquanto que, por outro lado, ela deu do fruto para Adão e ele comeu com ela e trouxe Abel. Então ver ambos, Abel e Caim. Abel fez um altar falando de adoração, de glorificação a Deus.
de reverência a Deus. Então Caim também o fez, este altar, provando então que ambos, os homens, tanto filho da serpente como filho de Adão, religiosos. Não te assuste, não espante de eu falar filho da serpente, porque você veja o discurso do profeta João Batista. Ele chamou aquele povo, ele os qualificou de raça da serpente. O que é a serpente? Vá Apocalipse 12. A serpente é o dragão, a antiga serpente, Satanás. Então, raça de víboras, víboras você sabe que são serpentes. E o próprio Senhor Jesus também fez esta declaração. E ainda, São João 8,44, quando ele disse, vamos repetir: vós tendes por pai o diabo, homicida desde o princípio, e mentiroso, pois ele nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olhar ele mentindo lá no princípio, ele enganando, ele matando. Então esse espírito religioso de Caim, lembrar que ele também é religioso, ele foi criado um adorador nos céus. Então, mas ele rebelou, aquele adorador quis ser adorado, tomar o lugar de Deus. E então hoje ainda esse é o trabalho dele. Desde o princípio da queda humana, esta guerra espiritual, ela é constante na terra. Satanás querendo impor a sua adoração, por meio de suas mentiras, seus enganos, até que veio, então, o ministério de redenção, quando o próprio Deus se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, O Verbo se fez carne. Então olhar esta manifestação de Deus, Deus tornando-se humano, criando um corpo, gerando um corpo, habitando naquele corpo, e aquele corpo foi chamado então de Emanuel, Deus conosco, aquele corpo chamado Filho de Deus. Mas é Deus, o Espírito eterno, dando-se a conhecer numa forma humana, porque em espírito não podemos vê-lo. Então a sua palavra trata que ele é o Salvador e não há outro, e o meio desta salvação por meio desta manifestação humana, no qual chamamos o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem, aquele que morreu no Calvário, a redenção, o Cordeiro, o Filho, mas então ressurreto, pelo poder vivificador, este poder de vida eterna, que é o grande Criador da vida, o grande Eloá, aquele que existe de si mesmo, ressuscitando-o e levando-o à destra da sua majestade, ou seja, levando a todo o poder espiritual. Mas vamos lembrar então que este Cristo, em seu ministério terreno, ali ele começou e ali também estava Judas. E você vai no livro de João, você encontrará então a expressão que Judas era do diabo. Então ele foi aquele que nunca firmou na verdade, caminhou dentro do ministério verdadeiro, da verdadeira manifestação de Deus, do cumprimento das Escrituras de Deus Emanuel,
caminhando conosco. E então, tão logo Cristo morrendo, também Judas morrendo, se enforcando pelo ato que fizera da entrega do Senhor Jesus, por vendê-lo, e então depois o arrependimento seguido de uma morte, de tirar a sua própria vida. E então aquele Espírito, disse o profeta de Deus, nós vemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo caindo no Pentecostes, descendo sobre o coração da igreja, e poucos dias depois, então nós vemos o Espírito de Judas caindo também na falsa igreja. Então olhar, atentar para o falso e o verdadeiro, atentar para o trabalho, a obra de Deus, crer no que Deus enviou. Então nós temos da parte de Apocalipse, onde retrata e fala do trabalho de Deus com os gentios, que vamos encontrar no seu capítulo 1 de Apocalipse até ao capítulo 3, onde termina com as eras da igreja e com a era de Laodiceia, a última era, na qual nós lemos. Então, começando com Apocalipse 1, quando João foi tomado no Espírito do Senhor, Apocalipse 1:10, e então ver a manifestação das visões que foram dadas a João. João recebendo aquilo que acontecera em toda a eternidade e aquilo que aconteceria no futuro das eras da igreja, ou seja, no tempo em que Deus estaria trabalhando com a igreja. Esta igreja, nós estamos falando do reino gentílico, as nações, os povos, porque primeiro nós vemos a manifestação de Emanuel. Ele veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não receberam. Por que não receberam? Se eles tivessem recebido, nós não teríamos a oportunidade. Ali Deus fecharia o tempo e tudo estaria acabado. E então, dentro desta manifestação da graça de Deus para com os gentios, então falando da igreja do Senhor, a formação desta igreja, que começou em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a formação, o fundamento, a inauguração da igreja de Deus, com os judeus, mas tendo eles rejeitado a oportunidade, começou aos gentios. Então, olhando Apocalipse capítulo 1, quando mostra um como filho do homem andando entre os 7 castiçais, e quando ele andando nos 7 castiçais, João o viu com 7 estrelas na sua destra. Então os castiçais apontam para as 7 igrejas. As 7 estrelas são 7 anjos para estas 7 igrejas. Então isso você lê em Apocalipse 1, versículo 20. Então ver a manifestação de Deus buscando uma igreja, oportunidade, as nações. Então descrevendo então Apocalipse 2 e 3, uma mensagem a cada anjo em cada igreja. A igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então você olhar cada uma das 7 igrejas, as quais estavam situadas lá na Ásia Menor, lá no Oriente, mas cada uma delas retratando a sua característica, o trabalho de Deus ao longo desses 2000 anos,
para com os gentios. Então Deus vindo, saindo do Oriente, passando a ultramar, chegando aqui aos nossos dias, passando as Oceanias, chegando aqui no tempo final, no final da tarde, onde o sol se põe. Então, vendo estas manifestações, 7 eras, 7 igrejas, 7 mensageiros, que são 7 espíritos que estavam diante do trono de Deus, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esta é a formação da igreja de Deus, por meio de seus anjos, mensageiros. Anjo quer dizer mensageiros, os trombeteiros de Deus, a trombeta de Deus para cada tempo. Então chegar em nosso tempo, o tempo de uma grande manifestação, disse o profeta de Deus, é o tempo, a igreja mais corrupta que existe é a era de Laodiceia, esta última hora. Nesta última hora é quando encontramos Cristo colocado de fora da igreja. Como é que Cristo é colocado fora da igreja? Talvez não fazemos ideia, você nunca ouviu. Então, conhecer a manifestação de Deus através de seus 7 espíritos, de seus 7 mensageiros, seus enviados, um enviado a cada tempo, tocando a trombeta de Deus. Trombeta de Deus é anunciar o Evangelho. Cada homem destes, verdadeiramente ungidos com o Espírito de Deus, para formar a verdadeira igreja de Deus. E então chegar nesta era o 7º e último anjo. Quando ele toca a sua trombeta, esse é o mesmo anjo forte de Apocalipse 18, que ao anunciar a mensagem da palavra de Deus, fazendo o convite, sai dela, povo meu, dela o quê? Da religião. Esta religião que falamos, que originou-se depois da descida do Espírito Santo. Esta religião foi chamada pelo Senhor Jesus de os Nicolaítas. Os Nicolaítas saiu de um servo ou de um diácono que estava envolvido na obra de Deus dentro da igreja primitiva, foi reconhecido como homem cheio do Espírito Santo e foi eleito diácono. E então depois encontramos João dizendo que saiu do meio do cristianismo, muitos se tornaram anticristo, ou seja, contra Cristo. Então nisso está envolvido aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, versículo 1. Um cavalo branco que saiu vitorioso e para vencer. Aquele cavaleiro é Satanás, é aquele sistema religioso que levantou, e ele foi prosseguindo, então ele saiu do cavalo branco, ele chegou ao cavalo vermelho, ele chegou ao cavalo negro, hoje ele está em seu cavalo amarelo. Justamente nesta hora, quando vemos então uma igreja fria, formal, uma igreja morna, porque é uma mescla que existe, uma mesclagem, uma mistura do reino de Deus com o mundo, uma mistura do pensamento do homem com a palavra de Deus. É disso que trata o adultério. A grande adúltera, a grande meretriz, adulterando a palavra de Deus, misturando ela com seus credos, seus dogmas,
misturando ela com política, com o mundo, adulterando, tirando da origem, tirando da pureza. Temos que manter a palavra de Deus em sua íntegra e pura. Então foi isso que Satanás fez ao misturar a mente de Eva com seu pensamento, levando ela a descumprir a palavra de Deus. Então esse sistema religioso que nasceu, o sistema anticristo, ele foi encabeçado pela grande meretriz. Meretriz é a igreja. E ela teve também o domínio da besta sobre esta mulher. Então a mulher, a igreja, e a besta é o poder que domina esta igreja. Então ver esse princípio que começou desde o cavalo branco, desde a obra dos nicolaítas, e veio se estendendo, é o mesmo sistema religioso que vem combatendo contra Deus. Então nós encontramos o primeiro combate de Satanás com Deus, formando a sua igreja, saindo do meio do cristianismo. Vemos o embate de Satanás e Cristo. Agora nós vemos o embate de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, combatendo, lutando, se opondo, trazendo a sua falsa doutrina, sua falsa manifestação. Então, olhando no embate, na luta, a guerra entre Satanás e Cristo, então devemos olhar que havia um poder político, o poder que condenou a Cristo, junto com os sacerdotes, junto com os religiosos, um ajuntamento de política e religião, trazendo uma condenação a um inocente, levando ele ao Calvário. Os sacerdotes não podiam matá-lo. Então ali estava o sistema romano, a política. Então você olhar que naquele tempo o romanismo, o Império Romano era a besta, pois eles dominavam o mundo, falando politicamente. Então o domínio que dominava o mundo, então ele impôs a morte do Messias. Então você encontrará em Apocalipse 13 que aquela besta, aquele poder, foi ferido de morte. Ele tinha 2 cabeças. Mas então uma cabeça foi ferida de morte, e logo então aquela cabeça ferida de morte, ela reviveu pela 2ª cabeça. Isso quer dizer, o sistema romano, ele perdeu o poder político, e então ele levantou através da 2ª cabeça. Mas agora ele não é mais político, ele não é mais pagão. Ele levanta em nome de cristianismo, professando que é cristão. E então eles nomeiam um cabeça. É o sumo pontífice, é o governante da igreja mundial, a igreja romana. E então este gritar do 7º anjo, daquele anjo forte: sai dela, povo meu. Dela o quê? Da igreja, daquele sistema. Então é o convite de Deus. Muitos até reconhecem e sabem que aquele é o sistema anticristo, sabe que ali está postado a besta, a que dominará o mundo, mas eles não escapam de suas garras, têm a mesma doutrina, são filhas, trazendo o mesmo nome, o mesmo título, e não conhecendo. Então,
esta mistura de mundo, desta igreja pervertida, a era de Laodiceia, quando ela põe Cristo para fora, então Cristo está manifestado onde? Em seu mensageiro. Pois é assim que Deus disse que revelaria e manifestaria nestes últimos dias. Você não pode crer nisto? Olhe a Escritura, deixa ela esclarecer para você. Vamos lembrar do profeta Samuel? Quando Deus governava Israel por meio de Samuel, então Samuel ele era rei, o governo. Samuel era o profeta a quem vinha a palavra de Deus, e ele era o sacerdote, aquele que ministrava e intercedia pelo povo. Mas chegou um momento então que desprezaram Samuel e quiseram outro domínio, como um rei humano, como as nações. Então Samuel se entristeceu e Deus se entristeceu mais. Então Deus disse para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a você, mas a mim rejeitaram, porque ali estava o sistema de Deus, o governo de Deus, a intercessão de Deus estava retratada em Samuel. Então olhar, eu quero que você veja isto, porque nos nossos dias, através do 7º anjo, é onde Deus prometeu manifestar e abrir e revelar toda a palavra e trazer o conserto para conosco nesta era de Laodiceia, nos levando à verdadeira origem de fé, a fé original, a fé apostólica, a fé judaica de um único Senhor e Deus. E agora nós conhecendo o único Senhor e Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Então o mundo não crer nisto. Nesta hora então, onde colocaram a mensagem do profeta, não conhecendo, não examinando as Escrituras. Oxalá que hoje não venha ser a mesma maneira. Você, meu irmão, que talvez vai me ouvir dizendo estas coisas, não critique sem primeiro examinar, sem ter o conhecimento. Não vá dar crédito ao que diz o líder religioso. Examine as Escrituras e vede estas manifestação divina, mas não se oponha, porque você pode encontrar-se lutando contra Deus. Lutar contra Deus é rejeitar Deus, e isto gera morte. Então estar posicionados por Deus em sua palavra, ter humildade ao ouvir esta voz, silenciar, examiná-la, orar a Deus e ter o entendimento, a revelação, o esclarecimento divino, para que assim não sejamos enganados, ou mais que enganados, depois decepcionados, por crer numa vida espiritual mentirosa, enganosa, com aparência de cristianismo, mas foi um engodo, um enredo, um engano que Satanás propôs às nações e enganou todas as nações, pois a palavra de Deus assim o diz, que ele enganou todas as nações. Mas ainda é um momento oportuno de ouvir esta voz convidando: sai dela, povo meu. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas quer dizer a falsa e a verdadeira. Não quer dizer que há muitas denominações, religiões. Só existe duas, é a falsa e a verdadeira. E nós vamos estar envolvidos com uma ou com a outra.
A falsa não se trata simplesmente do mundo, as suas orgias, bebedeiras e tantas coisas mais. Mas se trata desta igreja morna, que se diz rica, que não tem falta de nada, que ela é cristã e nem mesmo conheceu a Cristo. Ela está dividida em sua fé, crendo em 3 personalidades da divindade de Deus, e assim então não alcançando a verdadeira fé apostólica, a verdadeira fé na palavra de Deus, e assim prosseguir. Que Deus ajude a cada um de nós, nos dê humildade, sempre a ouvir a voz de Deus para ter a clareza de Deus, para não sermos encontrados combatendo contra Deus. Crer em toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Ela não entra em contradição, ela esclarece a si mesma. Então, nisto, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então esta fé precisa ser gerada pelo Espírito Santo em nossos corações e Ele nos guiar para fora de todo sistema religioso, saindo fora da igreja denominacional, do espírito humano religioso, faccioso e enganoso. Que Deus te abençoe. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor pela vida, esta oportunidade de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de sermos corrigidos, pois a Sua palavra nos diz esta manhã que o Senhor corrige, açoita os que o Senhor ama. Então, muito obrigado, Pai, pela correção, pelo ensinamento. Dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, pois o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. E também o Senhor disse: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Dá-nos um coração sensível, ouvidos espirituais sensíveis, revelação, entendimento, clareza, esclarecimento, pois só o Senhor pode esclarecer em nossos corações. Abençoe então cada vida, cada lar. Abençoe cada vida que pede a oração. A irmã Sônia Ribeiro pede oração em favor dela. Assim todos nós carecemos, Pai, nós oramos em favor de cada um. Que a Tua graça, a Tua bênção sustente cada vida, dentro daquilo que necessitamos, conhecer que primeiro necessitamos do Senhor, e assim entregar a Ti o nosso coração, e estarmos cientes, conscientes com a fé, que o Senhor é o nosso curador, então entregando a Ti, crendo na cura, na libertação, na solução dos problemas.
na cura sobre as enfermidades, expulsando-as. Tu és o nosso curador, Tu és o nosso Deus. Nós Te adoramos, Te glorificamos pela vida, pela oportunidade em conhecê-lo, Pai, por meio da Sua palavra, pelas Suas simples manifestações, que os olhos humanos passam por alto, mas o Senhor alcança os corações pequeninos, pois assim o Senhor disse: escondeste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste, mostraste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim Te aprouve, assim é da Sua vontade. Dá-nos sempre um coração pequeno e humilde, Senhor. Um coração que pode dobrar, reverenciar, ouvir a Tua voz e obedecê-la. Derrama Teu Espírito Santo sobre cada vida. Nós Te rogamos isto em nome do Senhor Jesus, para louvor e honra do Seu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez por este momento, a sua companhia, o seu companheirismo, né? Por meio da rede social. Deus te abençoe. Crendo que a nossa união não está no meio da rede social, mas no Espírito de Deus, né? Mas por meio da rede social, Deus possibilitou isso a nós. Então, os nossos agradecimento, gratidão, louvor e honra ao nosso Senhor, ao nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo, né? Deus abençoe. Bom dia, o meu abraço fraterno a todos os irmãos. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, os teus feitos, tudo o que você fizer. Que a mão do Todo-Poderoso seja com você. Bom dia, irmão Noé Torres, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Gregory Valéria, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, né? Eu disse, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Célia Costa, bom dia, Deus abençoe. Irmão Silvio Santos Oliveira, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aparecida Morales, bom dia, Deus abençoe. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. Irmão Osvaldo e irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Birubiru, bom dia, um grande abraço, Deus lhe abençoe. Irmã Sônia Ribeiro de Jesus, bom dia, Deus abençoe. Irmã Angélica Francisca, bom dia, Deus abençoe, abençoe a sua casa, né, as filhas, sempre. Irmã Marli Silva, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, sempre, né? Irmão Miguel Zeferino, irmã Silvana, bom dia, Deus abençoe grandemente. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus te abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Irmã Eloy Nunes, bom dia, Deus abençoe o seu lar. Irmã Maria Ruth, bom dia, mamãezinha, Deus abençoe, um grande beijo. E todos quantos conectados conosco, né? Deus abençoe.
no nome do Senhor Jesus. Amanhã cedo, se Deus quiser, a nossa live matinal. E logo mais à tarde, se Deus quiser, talvez hoje a nossa live à tarde seja mais cedo, né? Uma sala de vídeo hoje, possivelmente, né? Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Que vão caminhando, deixa as marcas de sangue na terra, vão marcando. Eu gostaria de seguir os teus passos, Jesus, dá-me tuas mãos, me ensine a caminhar. Eu gostaria de andar contigo, Senhor. Por isso, aonde tu for, me leva, Deus te amor. Me leva, quero conhecer palácio nos céus que tens para mim, as ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternas. Deixe eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, tua mão e tua proteção, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Venhas comigo, pois sozinha não vou encontrar. Que gostariam de ir lado a lado contigo, mas não conhecem o caminho. Eu também não conheço, não sei só. Por isso, leva-me, Senhor. Me leva, quero conhecer o grande palácio nos céus que tens para mim. Ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternas. Deixe eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, tua mão e tua proteção, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Venhas comigo, pois sozinha não vou encontrar.